Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Um Homem no Divã, a mente de um ansioso otimista. Será que isso, se é que isso existe, né? Um ansioso otimista. Eu gostaria de, em primeiro lugar, pedir a vocês que inscrevam-se no canal, deem o seu like, compartilhem esse podcast com o máximo de pessoas possível, porque nós vamos tratar de um tema muito atual, um tema que vem assolando muitas pessoas, principalmente pós-pandemia, que é a ansiedade. E hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, Fernanda Abreu. Eu gostaria que você se apresentasse, né, e falasse para as pessoas um pouco da sua experiência como psicóloga. Sim, primeiramente eu gostaria de te agradecer pelo convite, né, de estar aqui podendo falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão relevante, né, para todos. Eu sou a Fernanda, sou psicóloga formada há 18 anos, com pós-graduação em gestão estratégica de pessoas e avaliação psicológica. Atuei por 15 anos na área de RH, juntamente com a área clínica. Nos últimos 3 anos tenho me dedicado mais somente à área clínica e à avaliação psicológica, né? E cada vez mais tem aparecido pessoas procurando pelo nosso trabalho justamente com esse tema, né? Justamente com essa queixa, né, da ansiedade. Aqui está um, né? Não escapei disso. Eu Sim. lembro que quando eu comecei a publicar no Instagram sobre ansiedade, eu falei justamente isso. Eu não escapei, né? Uhum. Como muitas pessoas às vezes não sabem que têm ansiedade, não procuram ajuda Sim. e às vezes confundem a depressão, a ansiedade. Até para mim é um pouco difícil entender as duas coisas. Eu gostaria que a gente começasse falando um pouco disso, né? Existe diferença? Um é consequência do outro? Como é que a gente definiria depressão, ansiedade, para que as pessoas pudessem talvez se identificar, pessoas que ainda nem procuraram ajuda, mas a gente fala, opa, esse sintoma eu tenho, né? De repente é um pontinho de luz para que as pessoas busquem essa ajuda. É muito importante a gente falar um pouquinho disso, sim, porque as pessoas hoje têm costume de falar, né, automaticamente, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, sem realmente saber do que elas estão falando, né? Então, a ansiedade é um estado de preocupação constante, né? Com ou sem foco definido, né? Às vezes ela não sabe com o que ela está preocupada. Às vezes é uma preocupação de uma preocupação, né? De tão sério que a coisa se torna ali, né? E a depressão já é uma tristeza profunda, né? Quando a pessoa ela já não tem mais vontade de fazer atividades que ela costumava a fazer antigamente, que davam prazer para ela, às vezes como ir trabalhar, encontrar com os amigos, ter um tempo com os filhos, e ela perde esses pequenos prazeres da vida que estão no nosso dia a dia, né? Acho que a grande diferença está aí, né? Certo. Inclusive, você falou uma coisa interessante, porque em janeiro desse ano, eu tive um episódio, vamos dizer assim, que ser definido como uma crise de ansiedade. Para mim, uma crise de ansiedade. Sim. Né? Mas muito do que você falou, eu acho que já estava caminhando para uma depressão, porque esse sintoma da perda de vontade de fazer as coisas que você tem prazer, isso já vinha comigo há um bom tempo. Não é de agora. Eu passei por um período da vida que eu fui deixando coisas que me davam prazer, né? Fui deixando de lado. Até, vamos dizer assim, coisas com a família. Né? Sim, coisas que deveriam ser tão importantes para você, né? né? E que de uma hora E para de outra... repente não sentia vontade. Comecei a me isolar muito, a ficar meio antissocial, muito dentro da minha casa, muito com os meus pensamentos. Né? E isso, para mim, por um período é bom a gente fazer reflexão, mas foi se tornando algo meio escuro, né? Meio obscuro. Não era só um momento de reflexão, provavelmente, era alguma coisa que estava mais constante para você. Exatamente. Eu ouvi uma definição de quando a pessoa... de anedonia. Né? Anedonia seria... tem como dizer sobre o que seria anedonia? A anedonia eu entendi como justamente essa perda de vontade de fazer as coisas que mais te dão prazer. Eu falo que aconteceu comigo até com a própria música. Né? Eu que sou músico, gosto de compor, gosto de cantar, e chegava um momento em que eu
Às vezes encontrava com a amiga, vamos tocar, vamos marcar alguma coisa. E chegava a marcar um ensaio e eu dava graças a Deus quando desmarcava. Uhum. Então, assim, isso não era o meu normal. Sim, né? Você começou a piscar um alerta aí que alguma coisa estava acontecendo. Exatamente. Né? Alguma coisa estava te incomodando, alguma coisa provavelmente você estava achando que estava estranha. Né? Exatamente. Então, assim, pelo que você falou, a depressão já é um estado de tristeza e angústia mais profunda. Acho que a gente pode dizer que a ansiedade, ela antecede a depressão, né? A ansiedade, eu acho que é esse estado de alerta, né? Tá te chamando a atenção para alguma coisa ali que está acontecendo. Até aqui, citando Freud, né? Ele falou que a ansiedade, ela é vinda de uma confusão mental, né? Então, a gente pode começar a pensar por aí. Quando começa a ter alguma confusão, um conflito de desejos, um conflito pessoal, alguma coisa está acontecendo, né? Está acendendo um alerta. E se você não escutar isso, se você não parar para pensar sobre isso, talvez até buscar ajuda, isso pode acabar se tornando uma depressão. E até paranoia, né? Sim, paranoia. Que eu vejo pessoas que... Alguns transtornos mais graves. Né? Que eu vejo pessoas que simplesmente, do nada, falam assim, não, mas fulano foi ríspido comigo. E às vezes você vê que não foi. Fulano está me olhando diferente. Ele começa a se sentir que todo mundo está contra ele, o mundo está contra ele. Exatamente. Eu já vi casos de amigos assim. E cheguei a ter momentos, às vezes meus, até profissionais, de achar, falar, poxa, eu não me encaixo nisso aqui. Essas pessoas não gostam de mim. E era da minha cabeça. Né? Porque talvez já tivesse nesse processo de já indo para uma depressão sem perceber. Sem perceber. Né? É muito comum isso, né? A gente vive hoje, né? Acho que a gente é uma expressão até interessante a gente falar da sociedade da pressa, né? Que a gente vive no automático. A gente vai na correria do dia a dia. E falou assim, isso faz parte da vida atual, né? Essa correria, ter que cumprir todos os compromissos, estabelecer metas inatingíveis, né? Que é muito comum. E metas comparativas, né? Também, né? Inatingíveis e comparativas. Às vezes o que é bom para você não é bom para mim, né? Então, as pessoas se cobram muito nisso e elas se perdem. E eu vejo muito com o advento das mídias sociais, principalmente do Instagram, onde todo mundo está ligado no Instagram, é uma ferramenta fabulosa, mas ao mesmo tempo ela virou uma ferramenta de comparação. Sim. Né? As pessoas entram ali e ficam comparando com a vida do que o outro leva, porque todo mundo posta somente o que está bem. Né? Só as coisas boas, né? Isso dá uma sensação de que todo mundo tem uma vida perfeita, feliz, que as coisas estão funcionando para todo mundo, né? E você também, é muito fácil você postar ali aquilo que você acha que o outro vai gostar, né? E durante o dia inteiro você fica em contato com isso. Aí quando chega a noite, talvez bem provavelmente na hora que você vai dormir, bate aquele vazio, né? Porque você não tem com quem falar sobre essas questões. E elas estão aí, não adianta a gente fingir que não. O Instagram, as redes sociais vão mostrar somente esse lado positivo, que é o que todo mundo quer ver também, né? Talvez seja isso, as pessoas busquem muitas redes sociais porque elas querem fingir que não tem problemas. É como um anestésico. Né? Seria como um anestésico. Hoje a gente pode até colocar como um anestésico, né? Assim como as drogas, o álcool, né? As redes sociais. Ficar muito tempo ali no celular, buscando. Pode ser uma fuga da realidade. Né? Uma fuga, porque às vezes você vê ele, você perde 2 horas olhando. Exatamente. Olhando o Instagram. Olhando nada. Olhando nada. E quando você vê, passaram-se 2 horas, você poderia estar fazendo algo para você, até com pessoas, se socializando de forma pessoal, e acaba você estar preso a essa rede, né, de muitos amigos, né? Amigos, seguidores, né? Amigos só para os momentos bons, exatamente, né? Que a gente vai falar muito sobre isso aqui também. E eu vejo que as pessoas se perdem com isso. Totalmente. Né? Eu vejo pessoas que, quando você olha no Instagram, vamos dizer assim, você não imagina que a pessoa tem ansiedade, tem transtornos, tem medos, né? Tem traumas, mas só quando você convive é que você percebe. E eu vi isso muito acontecer, porque no momento que eu assumi que eu tinha ansiedade,
E a intenção de criar o podcast veio porque quando eu comecei a expor isso no Instagram, quantas pessoas ao meu redor que falam, eu sofro de ansiedade, a minha filha sofre de ansiedade. Gente, eu não tinha a mínima noção. Eu acho que até um ponto que a gente vale destacar aí também para a gente ver como que as pessoas estão precisando falar, estão precisando conversar, né? Estão precisando trazer essas questões mesmo. Então, você abriu uma possibilidade dentro de uma rede social delas falarem um pouquinho sobre isso, né? E elas precisam muito mesmo. E, às vezes, é o jeito que elas conseguem de falar sobre isso, né? De buscar uma certa ajuda. Exato. Né? Um caminho. E, assim, eu fico bem preocupado com todo esse advento, né? Porque eu vejo que ainda tem muitas pessoas com o preconceito de buscar ajuda. Com certeza. Com esse tabu de achar que é fraqueza, né? E eu vejo isso muito nos homens, principalmente nos homens. Eu fazer uma terapia é sinal de fraqueza. Não, eu resolvo. Eu falo por mim. Né? Eu falo por mim porque, pegando todo o meu... Eu decidi fazer terapia, né? Mas eu já poderia ter feito muitos anos atrás e com certeza talvez eu não tivesse chegado no alerta que eu cheguei em janeiro. Sim, se tivesse começado a terapia antes. Exato, né? Se eu tivesse começado a terapia antes. Né? E mais um pouquinho dessa história, porque acho que é importante que às vezes algumas pessoas se identifiquem, é que eu tive, vamos dizer assim, lá em 1999, né? Quando o meu primeiro casamento se dissolveu, foi um baque muito grande na minha vida. Né? Foi um baque muito grande, mas eu não busquei ajuda. Sim. E eu fui tentar resolver. Não, eu resolvo os meus problemas. Né? Aquela coisa, eu sou homem, eu resolvo os meus problemas. Né? Então, eu fui procurar resolver sozinho. Resolvi de uma certa forma, segui em frente, né? Com o que era possível para você. Exatamente, momento, consegui né? administrar. Mas aquela ferida não foi resolvida, né? Então, acho assim, eu achava que estava resolvida, poderia ter assim, em relação à pessoa, passou sem problema, a gente seguiu, mas aquela ferida ficou lá meio que adormecida, né? E como que a gente repete, né? Quando a gente não trata a dor, ela volta. Não torna consciente, né? Você age de forma inconsciente, né? Você nem percebe que está agindo da mesma maneira. Isso, eu não procurei terapia. Aí, 12 anos depois, eu comecei a fazer terapia para uma outra condição, né? E ali eu vi que, poxa, eu já devia ter feito terapia há muito tempo. Sim. Foi muito bom para mim. Eu comecei a realmente me conhecer quais são as minhas limitações, quais são as minhas capacidades também, né? E eu vi que eu poderia ter tratado isso lá atrás. Né? Como poderia ter sido, né, diferente. Como poderia ter sido diferente. Às vezes eu vejo hoje que a ansiedade ataca, eu acho que ela ataca principalmente para muitas pessoas. Eu vou falar novamente por mim, né? Porque claro. É o exemplo que eu tenho. É quando você para e olha para trás e fala assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Sim. Quando você estava falando da questão do modo automático. Mas nesses últimos 4, 5 anos, como é que eu vivi? Né? E quando eu percebi isso agora, né? Não agora, mas isso já vinha de um desejo, né? De um desejo... do ano, lá no final, já no ano passado, nos últimos anos, que eu falava, poxa, eu não estou vivendo a vida que eu gostaria. Aí isso começou a te incomodar. Exato. Né? Acendeu um alerta e você começou a refletir sobre isso. Saiu do automático, né? Saí do automático. Busquei ajuda, né? Comecei a terapia e depois de, vamos falar aí, quase 7 meses de terapia, um gatilho veio e eu tive a crise de ansiedade. Né? E naquele momento que eu tive a crise de ansiedade, eu fiz, como dizer assim, eu fui até injusto com a minha terapeuta. Porque na minha cabeça eu falei, mas como? Eu estou fazendo terapia, como é que
chega esse ponto, nossa, essa terapeuta não está resolvendo nada. É porque a gente sempre tem a mania de transferir a responsabilidade para o outro. Pois é. Mas aí, passado o momento, né, refletindo sobre isso aí, eu vi que eu não fui aberto o suficiente nas sessões para falar daquela dor específica que trouxe o gatilho. Sim. Né? Eu acabei me escondendo. Né? Talvez você nem soubesse, né, que estava passando por aquela situação, que aquela situação talvez mexesse tanto com você. Às vezes precisou acontecer uma outra situação para que a crise viesse. Né? Isso é muito comum? Isso é muito comum, né? Às vezes as pessoas aparecem no consultório achando também que o psicólogo vai resolver todos os problemas dela, né? Chegam lá achando que a gente tem a bola de cristal para poder indicar todos os caminhos que ela vai seguir. E não é assim, né? A terapia é com a própria pessoa. Ela tem que estar disponível, tem que estar aberta, tem que estar com vontade de fazer. Estar disponível a falar de tudo, porque ela está ali no espaço, que ela não vai ter críticas, não vai ter julgamentos. Então, é o momento para ela poder falar sobre isso, para ela se encontrar com essas questões. Acho que vale até a pena eu falar aí um pouquinho também o porquê que o terapeuta não pode ser um amigo, não pode ser alguém da família, né? Que às vezes a pessoa fala assim, não vou procurar um terapeuta porque eu tenho um amigo com quem eu possa desabafar. Uhum. Mas é diferente, porque o terapeuta ele não está envolvido emocionalmente com a pessoa, né? Então, isso traz uma visão de fora. Então, somente quando a gente está fora do problema que a gente consegue enxergar muitas coisas que a pessoa que está buscando ajuda ali não consegue. Então, por isso a importância. Né? Sim, e eu vejo isso muito acontecer. Quando eu tive a minha crise de ansiedade, né, e eu falei que eu precisava de ajuda, comentei com um colega de trabalho, vamos dizer assim, uma pessoa que estava lá. Aí, como é que são a visão? Ele olhou para mim e falou assim, mas e eu procurei o psiquiatra, que eu vi que naquele momento eu precisava também de uma ajuda psiquiátrica. É outro preconceito, porque todo mundo pensa assim, quem vai no psiquiatra é maluco, né? Bom, eu sempre fui maluco da família mesmo, então isso não é problema. Mas assim, é porque eu sempre fui diferente, sempre fui um pouco diferente dos demais. Qual né? que é o conceito, então, às vezes, de perguntar de maluco, né? Exatamente. É ser diferente. Quem não é? Quem que não é? Eu tinha outras ideias, sempre fui um pouco diferente do padrão. Porque o que a sociedade cria? Né? Aquele padrão, você vai estudar, vai fazer uma faculdade, você vai casar, vai ter filho, vai formar uma família, você tem um emprego estável, você vai comprar uma casa. Eu estava numa cidade, eu estava em outra, eu abri empresa, fechei empresa, eu tive banda, eu fiz um monte de coisas que eu quis fazer na minha vida. E isso assustava um pouco as pessoas, porque fugia dos padrões. Do que era esperado pela sociedade. Né? Mas eu voltando nesse amigo lá do trabalho, que ele olhou para mim e falou assim, pô, você tá psiquiatra, mas você não tem cara de doido, você não baba? Eu falei, como assim? Porque a ideia que a pessoa tem, não, quem vai no psiquiatra tá babando, é doido, tá fora de si, não. Sim. E às vezes é isso, né? Às vezes, como você citou aí, você estava já no processo de psicoterapia, né? Percebeu que no momento você precisava de uma ajuda maior, né? Naquele momento de crise você precisava de uma ajuda psiquiatra. E às vezes o terapeuta também, psicoterapeuta, ajuda nessa identificar essas questões, né? Às vezes a terapia é muito importante, mas em determinadas situações, em determinados momentos, o terapeuta também vai poder te indicar que, olha, você nesse momento está precisando de uma ajuda médica. Minha terapeuta fez isso. Falou, olha, no estado que você está, eu aconselharia você ir no psiquiatra. Né? Porque eu não estava dormindo, a mente não parava, eu precisava de medicação realmente para poder abrandar o estado que eu estava. Porque é uma questão química do cérebro. Sim. Né? É uma questão química do cérebro. Então, naquele momento ali precisa de um remédio. Não quer dizer que você vai tomar esse remédio para o resto da sua vida. Né? Até porque você fazendo a terapia é justamente para você lidar com as suas questões, lidar com esses conflitos internos aí, para te ajudar a não ter mais essas crises. E aí vai um alerta para as pessoas, o seguinte, muitas pessoas se automedicam. Né? Aconselhado pela... porque minha mãe toma um remédio. Esse remédio aqui é bom porque minha mãe toma... Gente, procure um médico. Né? Procure um médico. Porque se automedicar nessas condições, depois você fica viciado em determinados medicamentos, a sua vida fica dependente disso. Sim. Né? Então você precisa realmente de um profissional que
que eu escutei muitos conselhos, toma isso, toma aquilo. Falei, não, eu vou Sim. ao médico. Né? Porque cada pessoa é uma, né? Cada uma tem uma necessidade diferente da outra. Então, não existe isso, né? Que é bom para um, é bom para o outro. E voltando naquele assunto que eu falei, a dificuldade dos homens, né? Porque esse meu amigo virou e falou assim, eu não vou na terapia porque falar da minha vida para uma pessoa, né? Eu falo, poxa, que preconceito, né? Você senta num bar e você se abre com um amigo que te, como você falou, que te julga, te dá conselhos sem a mínima base. Faz piadinhas. Isso, faz piadinhas, né? E você leva na brincadeira, mas no fundo aquilo te fere, e aí você acaba se afastando do amigo, né? Porque a piadinha que ele faz te fere, você começa a se afastar dessa pessoa, sendo que você tinha que buscar ajuda realmente de um profissional que não está envolvido emocionalmente. E a ferida vai aumentando. Exato. Né? Você se afasta do amigo, mas a sua ferida vai aumentando. E, infelizmente, tem muito esse preconceito mesmo, né? Mesmo com, hoje, muita gente procurando mais a psicoterapia, principalmente depois da pandemia, né? A gente vê principalmente com os homens, que chega pra gente no consultório, são mais as mulheres mesmo. Ou quando chegam os homens, é porque a mulher pediu para ir, né, a namorada, para resolver questões, né, pessoais. Então, existe esse preconceito mesmo. Ou quando vão, eles falam assim, ninguém sabe que eu estou aqui, né? Meus amigos não podem saber que eu estou fazendo a psicoterapia. Então, essa dificuldade mesmo. De assumir, de né? assumir e talvez uma resistência de lidar com os próprios problemas. Né? A gente tinha que normalizar isso, né? Terapia tinha que ser algo, vamos dizer assim, essencial. Né? Sou suspeita para falar, né? Mas eu acho que é questão de saúde pública, sim. Né? Porque hoje as pessoas têm muita dificuldade. Né? E quantos problemas não seriam resolvidos? Quantas pessoas não fariam tantas besteiras, né, se estivessem com a terapia em dia? Exatamente. Né? Então, e é interessante que quando esses homens vão, eles têm uma resistência no começo, mas depois aqueles que percebem mesmo a necessidade, o quanto que é bom estar ali, falar sobre as suas questões, que eles só depois a gente tem bons resultados, né? Aqui, ó, hoje eu não paro. A terapia para mim é parte da minha vida. Você chegou na terapia com preconceito, um certo preconceito. Com certeza. Hoje você está aqui abertamente falando para todo mundo que faz terapia, né? Exatamente. E aí entra uma outra questão, né? Você falou da vergonha de falar para os amigos. E no trabalho? Como lidar com isso no trabalho? Você que já é psicóloga de empresas, né? Eu tinha essa muita dificuldade nisso, de poder... Em quem eu vou confiar no trabalho para falar o que eu estou passando? Infelizmente, assim, né? O ambiente laboral traz muito isso para a gente mesmo, né? Eu que já trabalhei em grandes empresas, né, como psicóloga, nessas empresas, percebia que, às vezes, o funcionário chegava com um atestado de um psicólogo, que ele foi porque teve uma crise de ansiedade, porque ele passou por um momento difícil. Esse atestado a empresa não aceitava para abonar a falta dele, né? Então, assim, quando é alguma coisa física, a empresa aceita. Agora, se é alguma coisa mental, que é algo tão importante quanto, né, ou até mais, a empresa não aceita. São raríssimas empresas que a gente ouve falar hoje que aceita um atestado de comparecimento ou de uma sessão com um psicólogo, né? Enquanto que isso realmente é difícil. E falando um pouco desse mundo das empresas também, que eu acho que às vezes algumas empresas são cruéis também com relação às pessoas, né? Eu vou falar um relato aqui da minha própria experiência, né? Trabalhando muito tempo em empresas, eu passei por situações que começaram a vir me incomodar, porque eu, como psicóloga dentro das empresas, tinha que seguir as regras que as empresas colocavam para mim. Em certos momentos eu comecei a questionar, mas espera aí, isso é bom para as pessoas? E isso começou a me adoecer. Né? Comecei a trazer para o corpo, né? Dor de cabeça, estresse, falta de vontade de trabalhar, justamente porque eu estava em conflito mental com as minhas questões, com as questões das empresas. Até que chegou um momento, eu falei assim, não quero mais trabalhar em empresa, quero sim dedicar à área clínica. Né? Então, fez muito bem. Né? Eu acho que não estou arrependida, não. Né?
Isso que você falou, eu também já passei. Até minha transição de carreira vem muito sobre isso. Eu trabalhei em grandes empresas também, né? Grandes corporações. Tive ótimos gestores, como tive péssimos gestores também. Então, assim, era muito difícil você falar desse tipo de questão. E quando começa a entrar em conflito com os seus princípios, valores, você fala, poxa, eu vou seguir a manada? Eu vou seguir a manada ou eu vou seguir o meu caminho? Acho que volta até aquela pergunta que você se fez. O que eu estou fazendo da minha vida? Exato. Né? Eu acho que foi o maior conflito existencial que me bateu. E chegou um momento que foi me entristecendo, porque por questões financeiras, de compromissos, né, de imposições da sociedade, da relação de relacionamento, né, com visões diferentes. Então, eu tentando me encaixar num modelo de vida que não tinha a ver comigo, né, que não tinha a ver comigo, porque eu sempre fui empreendedor e, de repente, eu estava preso dentro de empresas, né, como ali funcionário, e chegou um momento que eu falei, não, eu vou virar consultor, eu vou fazer essa transição de carreira. Foi muito difícil. Sim. Foi muito difícil porque foi justamente num momento da minha vida em que traumas aconteceram. Alguns traumas aconteceram. Traumas de decepção no trabalho, decepção no relacionamento, e aí eu mudando de carreira, sem saber qual que seria o futuro, aí já sou ansioso, né? Vamos dizer assim, pensando como é que vai ser, eu vou ter dinheiro para isso, eu vou ter que vender meu carro, meu Deus, como é que vai ser o mês que vem, e aquela coisa toda. E a gente, às vezes, começa a perder até a autoconfiança na própria capacidade profissional que a gente tem. Né? O medo, aí bateu um medo muito grande. Mas eu te falo que passar por esse processo foi libertador. Foi libertador. Para mim, foi libertador. Porque toda mudança, né, tem o medo do novo, do que vai acontecer. Mas se você não tentar, né, se você vai continuar com aquela vida, adoecendo, passando por aqueles momentos, né, então é o ponto que você faz esse questionamento. E às vezes é muito difícil mesmo sair desse lugar. E acho que nesse momento é importantíssimo um psicoterapeuta, né, uma ajuda profissional para te mostrar. Que eu comecei a fazer terapia nesse momento de virada de carreira. Então, por isso que talvez o que eu falei, as questões que foram tratadas na terapia foram muito mais profissionais, porque eu estava com o foco nisso. Era o seu maior foco no momento. Era o meu maior foco. Né? Mas o que estava me adoecendo eram outras questões que vieram à tona 7 meses depois. Né? Que as profissionais estavam bem resolvidas e aí entrou o vazio das outras questões. Aí aparecem outras questões, né? Porque eu estava seguro profissionalmente, mas e o lado pessoal? Então começou a me incomodar, né? Aí entrou essa crise que eu tive em janeiro, que foi algo assim assustador para mim, porque o sintoma foi uma coisa meio maluca. Eu travei realmente, eu não conseguia ir trabalhar, eu me tranquei no quarto, eu numa cidade sozinho, longe dos filhos, eu me tranquei num quarto de hotel, né? E eu só chorava, e eu falo que eu tive nesse momento, como a gente estava falando, eu estava afogando. E eu falo que eu tenho que agradecer muito ao meu filho mais velho, porque ele foi a pessoa que, mesmo por telefone, me ouviu. Me deu todo o apoio emocional que eu precisava. O acolhimento veio dele. Até porque eu estava numa cidade com pessoas que não me conheciam, eu não tinha amigos, a minha relação era totalmente profissional. E que bom que você procurou o seu filho, né, para dividir isso com ele. A importância da gente falar. Porque muitas pessoas, numa situação como essa, não falariam nada. Exato. Né? Talvez até gostariam de não falar para o filho para não preocupar o filho. Não só preocupar, como assim, como eu, como pai, vou mostrar essa fraqueza para o meu filho. Exatamente. Né? Que fraqueza, entre aspas, né? E até tem uma frase que eu acho muito interessante, que o maior ato de coragem que você pode ter é pedir ajuda. Exatamente. Né?
Muitas vezes as pessoas acham que pedir ajuda é fraqueza. Não, é muita coragem. Tem que ter muita coragem para pedir ajuda, porque você vai se expor. Sim. Você vai se expor. Mas como é importante também, porque a gente, né, a condição do ser humano é ser um sujeito de sociedade, né? Não é sozinho no mundo, né? Uhum. Então tem que dividir, tem que falar, tem que buscar ajuda. Mas tem que saber, né? com quem falar. Com quem falar, com certeza. Tem que saber que não é com qualquer pessoa. Sim, mas num momento de crise como esse, buscar quem está mais próximo. No seu caso, foi seu filho. Exatamente. Né? Que naquele momento pôde te dar uma ajuda. Exatamente. Né? E tive pessoas, e num momento que eu estava conhecendo pessoas, e imagina para mim como era difícil. Falar, poxa, como é que eu vou falar para a pessoa que eu não estou bem? Uhum. Né? Estava conhecendo pessoas novas ali, começando um novo círculo de amizades, como é que eu ia falar? E foi assim, algo até assustador, como eu falei. No momento em que eu estava querendo voltar para as minhas origens musicais, encontrei um amigo que era guitarrista, vamos fazer alguma coisa, a gente foi ensaiar, e eu me lembro que no meio do ensaio eu travei. E eu tenho que agradecer a essa pessoa que eu tinha acabado de conhecer. Eu quero até mandar um grande abraço aqui para o Otávio Bellini, que um rapaz de 28 anos, né? Mas que naquele momento ele percebeu o que estava acontecendo comigo e me acolheu. E me ouviu, entendeu, e foi a pessoa com quem eu senti confiança de conversar na hora. E entendeu. E depois que passou tudo, né? Hoje somos grandes amigos, né? Vamos fazer shows lá na Cidade do Prata. E como que é importante você ter pessoas nesse momento que entendam que você precisa de acolhimento. Sim. Não é de conselho, é acolhimento. O primeiro momento é esse, né? Que você não está ali não consegue nem ouvir nada, né? Você quer acolhimento mesmo. Exatamente. E no trabalho, imagina, eu, consultor, treinando pessoas, uma posição de liderança, como é que eu vou chegar para o gestor da empresa e falar, estou numa crise de ansiedade, não consigo trabalhar, né? Mas eu também tive o suporte do gestor, foi muito bacana. Que legal. Isso foi muito, é raro isso acontecer. Isso é raro. Né? Mas é sinal também de que, né, algumas pessoas estão aí na mesma mudando. hora ele falou, olha, vai no psiquiatra, ainda me deu conselhos de outras terapeutas, né, que vai buscar outros tipos de terapia, constelação familiar. E, assim, nesse momento você está tão fragilizado que você se agarra em tudo, né? Se agarra em tudo. E foi muito, muito importante para mim porque mesmo fazendo a terapia, né, a psicoterapia com a psicóloga, eu busquei outras alternativas, né? Que é meditação, coisas que eu nem passava pela minha cabeça. E me fez muito bem. Foram boas para você. Foram boas, me fez muito bem. Hoje, eu ainda aplico essas técnicas comigo quando bate. Que vem, né? Como a própria Dercy falava, ela vem, né? Ela vem. Às vezes ela vem. Só que hoje eu consigo controlar mais. Porque você consegue escutar, né? Você está parando para ouvir, né? Porque se você não para ouvir, fica te incomodando ali, fica alguma coisinha ali te perturbando. E você uma busca hora a fuga, ela vai te cobrar. E você busca a fuga, ou no você trabalho, ou na televisão, vendo série, bebendo. As redes sociais. E aí, exatamente. Aí, mas só que na hora que você... Eu falo, uma vez eu escrevi até para uma pessoa, que eu falei assim, é na hora que eu deito, né, é que a minha mente vem me falar de coisas que eu não quero ouvir. Né? E aí, tem jeito de não ouvir? Exatamente. Né? Quer dizer, jeito tem, né? Mas não é nada saudável. Aí é onde que as pessoas se automedicam. Porque Exatamente. não aguentam, aí vivem, vamos dizer assim, entorpecidas. Exatamente. Né? Entorpecidas. Quer seja com álcool, quer seja com remédios para dormir, porque ela não quer escutar aquela dor. Né? E se ela... É o que eu falei, se não escutar, uma hora ela vai aparecer. Né? Eu acho que é algo interessante falar também dos dias de hoje, é que as pessoas estão num tempo assim de ver alguma coisa acontecendo e logo partir para a conclusão, né? E não passar por um momento de compreender o que está acontecendo ou de tentar entender as próprias emoções. E aí nisso fica uma lacuna, fica um vazio.
E daí começam a gerar a ansiedade, a depressão, né? Ou até problemas maiores. Então, Exatamente. E eu falo que eu achei interessante que a gente só desperta quando tem perdas, né? sim. Às vezes, muitas vezes, né? Que pena, né? Que pena. Não deveria Muitas vezes a ser pessoa assim. tem uma vida que, até determinados pontos da vida, foi bem tranquila e ela já carrega alguns fantasmas, alguns traumas, mas tá ali, né? Adormecido. E quando você tem perdas na vida, você começa a ver a vida de forma diferente. Sim, você começa a questionar algumas coisas. Então, né? tem muito a ver com essa questão do pessoal falar assim, a crise do homem de meia idade, né? Que eu acho que tem muito a ver que quando você chega próximo dos 40, 50, né? Que você começa a olhar para trás e começa a pensar assim, peraí, eu estou na metade do caminho. Né? Agora, como é que vai ser daqui para frente? Eu não quero perder tempo. E aí é um momento que você começa a ter perdas. Porque eu tive uma perda muito grande quando eu era jovem, que foi meu pai. Eu tinha 20 anos quando ele faleceu. Mas, naquele momento, eu estava noivo, e fui casar, constituir família. Então, eu comecei a ter outros propósitos, eu segui a vida. Né? Mas, de 2017 para cá, eu tive 2 perdas muito fortes. Uma foi minha mãe num ano e a minha irmã no ano seguinte. Muito próximo. E isso foi, acho que ali naquele momento eu comecei a refletir sobre como que eu quero viver, né? Eu acho que como que veio mais forte, veio mais né? forte, né? E eu acho que a gente deveria ter essa reflexão desde novo, né? E aí o tempo vai passando e a gente vai deixando, achando que tem todo o tempo do mundo. E não tem. Não tem. Né? A vida, vamos dizer assim, como minha mãe sempre falava isso, né? A única certeza que nós temos nessa vida é a morte. Então, a morte é uma certeza. E quanto mais a gente vai avançando com a idade, a gente vai tendo essa certeza. Então, assim, aí a gente não quer perder mais tempo. Às vezes muita gente nesse momento, né, começa a vir com essas questões, começa a buscar ajuda, começa a refletir, a pensar e tomar alguns rumos diferentes na vida exatamente nesses momentos. Né? E uma coisa que eu acho interessante e que eu agora estou começando a estudar sobre o assunto. Tá? Quero fazer cursos na área, eu acho que isso me despertou um lado também interessante que eu estou escrevendo e eu quero, o que eu puder ajudar as pessoas nesse sentido, né? Porque eu sei o que eu passei, eu sei o que eu senti, e quantas pessoas sentem e não tem com quem contar, né, vamos dizer assim. Então, eu acho uma coisa bem interessante que Freud falava sobre as personas. Jung, confundi. Jung falava sobre as personas, aquelas máscaras sociais que nós usamos para se adaptar ao meio e à condição que a gente vive. Né? Então, eu vejo isso muito acontecer, porque no trabalho você é de um jeito, com a família você é de outro, com determinados amigos você é de outro. A gente está agora com o advento das mídias sociais, quantas máscaras não são colocadas? Muitas, né? E a pessoa vai vivendo aquela máscara e se afastando do seu eu. Né? Às vezes até a se sua perde, essência. né? Aí se perde. Né? E eu, por muito tempo, vivi máscaras. Eu falo que eu vivi máscaras, porque eu tinha que me adaptar ao ambiente do trabalho, à responsabilidade com a companheira, com um homem, como gestor, como o que for, e fui me afastando da minha essência. Eu acho que aí... Como que isso é desgastante, né? Imagina você ter uma máscara em cada lugar, um papel, um jeito de ser em cada lugar. E tem aquela também que é muito falado, né? Chega no trabalho, deixa a vida pessoal de fora. É possível isso? Não tem como. Não tem como, nós somos né? Uma só pessoa, somos um só. Eu não vejo como. E como que isso é desgastante? Você ser uma pessoa em cada lugar e não ser você mesmo. E eu passei por isso. Né? Eu passei por isso, porque sempre fui uma pessoa extrovertida, uma pessoa brincalhona, gosto de contar piadas, gosto de... No meu ambiente de trabalho, as pessoas que eram subordinadas a mim, eu gostava... Eu era eu mesmo, até que começavam a
vamos dizer, a puxar a minha orelha. Não, você é um gerente, você não pode se comportar assim, você está muito amiguinho das pessoas, você é muito bonzinho, você tem que deixar o coração do lado de fora da empresa. Fala, como assim? Então eu morri, né? Porque se eu deixar o coração fora da empresa, como assim? Eu estou lidando com pessoas. Sim. Né? Mas isso é uma filosofia muito aplicada dentro das empresas. Sim, ainda é. Né? Ainda, né? Ainda é. Então, a gente ouve muita gente falar isso ainda. E aí, eu falo, como assim? Né? Então, eu começava a ter que me moldar para adaptar aquilo. Eu deixei de fazer determinadas coisas. Aí eu comecei a ficar introvertido. Olha que interessante. Como que o meio influencia você. Sim. Né? Influencia seu comportamento. Você passa a não se reconhecer mais. E foi onde eu me perdi. Foi onde eu me perdi. E quando eu falei, peraí, esse não sou eu. Quem sou eu? E as pessoas têm que aceitar como eu sou. Né? Desde que eu seja uma pessoa que não vá prejudicar ninguém, né? Vamos dizer assim, né? Eles vão ter que gostar de mim do jeito que eu sou. Então, nesse momento agora, vamos dizer assim, até falando aqui, eu liguei o foda-se mesmo. Porque, tipo assim, olha, eu vou fazer isso. Há um tempo atrás eu jamais estaria fazendo isso aqui. Sim. Né? Gravando um podcast, me expondo na internet, falando das suas questões, falando das minhas de questões. Eu quero que as pessoas saibam que aqui tem uma pessoa normal, que eu não sou uma máscara, eu não sou um personagem. Esse sou eu. Sim. Né? E todos nós temos, né, as nossas questões, as nossas fraquezas, os nossos momentos ruins, né? Não adianta a gente fingir. Todos nós temos, todos somos seres humanos, né? O importante é como a gente lida com isso, o que a gente vai fazer a partir dessas questões. Exato. Né? Eu tinha anotado uma coisa aqui para te perguntar, né? Que eu falei que em relação como é que fala? As pessoas se anestesiando na vida sem sentido. Né? Muitas pessoas se anestesiam porque não tem sentido na vida. Ou ainda não descobriram o seu sentido na vida. Sim. E aí se anestesiam com prazeres. Né? Vamos dizer assim, o prazer que eu falo não é o prazer apenas sexual, é a questão da pessoa ficar ali. Você vê que tem pessoas que... Eu cheguei a fazer isso. Né? Em determinado momento da vida, de passar um final de semana vendo série e não querer conversar com ninguém. Passar horas e horas ali, porque ali era o meu momento de fugir da realidade. É isso que eu ia te perguntar. Era um momento de prazer não. ou era um momento de fuga? Pra mim, hoje eu vejo como fuga. Naquele momento você estava achando que tava... eu achava vantagem. Ver séries, ver Netflix e tal. Mas hoje eu encaro que era uma fuga. Era uma fuga porque eu não queria enfrentar os meus fantasmas. Sim. Né? Isso é muito A comum, solidão, né? ela te traz... Eu falo que ela te traz duas coisas. Né? Um momento de autoconhecimento. Ela é importante também. Tem um momento de autoconhecimento. Mas se você mergulhar fundo demais nela... Entendeu? É muito perigoso. É muito perigoso. É aquela história do abismo, né? Todo homem é um abismo. Se ele olha para o abismo olha para ele. Então, eu vejo que se você ficar muito tempo nesse momento, aí você tem algumas saídas. Você busca esses pequenos prazeres para não encarar aquilo que você quer, que você precisa resolver. Às vezes você não sabe como resolver, justamente por não buscar ajuda, né? E te assusta. Você fala, não vou mexer com isso. Até escrevo nos capítulos, né, que eu falo do Homem no Divã, na conversa com a doutora, né, que às vezes eu falo assim, não, deixa quieto, doutora. Isso aqui deixa quieto. Não, mas vamos falar, não, deixa quieto isso aqui, doutora. Isso aí é significado que não está querendo lidar com não estou querendo lidar com né? aquilo, né? Não estou querendo lidar com aquilo. Então, muitas pessoas vão assim, não, deixa isso quieto. Não vão falar sobre isso, fogem do assunto. Foge, exatamente. E falar sobre o assunto é importante. Fala sobre o que te fere, sobre o que te magoa. Só que com quem falar, né?
né? Você pode sim falar com o seu amigo, Sim, você com pode desabafar. com seu filho, né? Desabafar, mas é um momento diferente daquele que você separa. Geralmente, né, as terapias acontecem uma vez por semana. Então, aquele ter pelo menos um tempo para você, uma vez por semana, para você tratar das suas questões, né? Como faz toda a diferença, né? Com alguém que entenda sobre aquilo que possa te ajudar a sair desse lugar, né? Desse vazio tão profundo. Porque, como você falou, tem um momento de vazio que é importante, sim. Que é nesses momentos de vazio que a gente entra em conexão com a gente. Né? Que a gente reconhece essas questões. Mas se não está conseguindo sair dali, tem que buscar ajuda. Exato. E muitas vezes, assim, como é que eu vou dizer? Às vezes a gente precisa falar e desabafa com a pessoa errada, né? Aí você é julgado, você é criticado. Aí, outro dia eu estava analisando uma coisa que tem gente que fala assim, não, mas eu não vou falar com o terapeuta porque ele vai ficar sabendo da minha vida e tal. Falo, mas meu amigo, é um profissional. Não, porque imagina eu me abrir com uma pessoa. Aí eu tava analisando, eu não sei se eu vou ser crucificado por isso, mas eu estava analisando, tipo assim, vamos pegar a pessoa que é católica, né? Ela confessa pro padre, é uma pessoa também. Tudo bem, tem, né? Mas ela confessa pro padre, né? E por que ela não vai falar com um psicólogo dores, né, que precisam ser tratadas, né? Eu não estou aqui falando de fé, de religião, não é nada disso. Eu estou fazendo uma analogia. Se você se abre, né, com um padre, né, vamos dizer assim, né, num momento de confessar os seus pecados, para mim, na minha visão, é um ser humano que está ali, que está te ouvindo. Sim, sim. Tem a preparação dele para te ouvir dentro das questões do catolicismo, né, da igreja. Tá? E por que não falar com o psicólogo? Acho que vale a pena pontuar aí a questão da ética profissional do psicólogo, né? O que é falado ali, fica ali. Não é passado, né, para ninguém. O psicólogo não vai sair dali, vai relatar numa roda, numa mesa de bar, para amigos, o que ele ouviu dentro do consultório, né? Então, tem essa questão da ética profissional, né? O psicólogo está ali para ouvir a pessoa e é um momento do psicólogo com o paciente, né? Nada sai dali. Exato, isso é muito importante. E as pessoas têm, eu acho que esse medo, né? Esse receio, vou falar da minha vida para ele, para ela ou para ele. Né? Eu vejo até às vezes como uma resistência mesmo, né? Também de falar um pouco de... O medo também, né? Às vezes tem o medo de lidar com as próprias questões também. E ser julgado, né? E ser julgado, sim. Ser Ainda julgado. tem isso, né? E eu falo que eu passei por isso nas empresas. Eu tinha medo de ser julgado. Então, eu não era totalmente honesto com o que eu sentia, com o que passava na minha cabeça. Muitas vezes eu estava querendo sair da empresa, mas não tomava atitude, né? Por causa do medo. Do medo. De ser julgado. Do medo de ser julgado. Julgado pela família. Né? Mas você vai se arriscar. É diferente, porque assim, que cada um tem um pensamento. Então, eu tive uma mãe maravilhosa. Pessoa espetacular. Mas tínhamos pensamentos diferentes, né? Tínhamos pensamentos diferentes. Minha mãe sempre foi funcionária pública. Então, na cabeça dela, o que dava segurança? Se eu fazer um concurso, eu ter uma carteira assinada. Então, eu lembro, no momento que eu saí de uma grande multinacional e fui montar o meu curso de inglês, fui ser empresário, por mais que eu estivesse financeiramente melhor, né? Tinha um carro melhor, tinha uma condição financeira melhor, toda vez que eu visitava minha mãe, ela achava que eu não estava bem, porque eu não estava empregado com a carteira assinada. Então, na cabeça dela era difícil entender isso. Eu entendi o que ela pensava. E falava, não, mãe, tudo bem, é assim, né? Ela sempre falava, não, você tem que procurar um emprego de carteira assinada. Eu disse, não, mãe, eu estou indo bem, minha empresa está indo bem, né? Aquela coisa toda. Então, assim, a gente vê que quantas pessoas, né, dentro da família têm visões diferentes e se anulam
porque ou o pai ou a mãe querem impor uma forma de pensar, né? E eu acho que isso é muito importante falar. Eu hoje procuro conversar com os meus filhos, hoje eu tenho um de 31 e outro de 11, né? O de 11 vai estar numa fase de formação aí. Mas o que eu mais me preocupo é que ele descubra o que ele quer fazer realmente da vida. Porque e não que traga uma herança familiar, né? Que todo mundo da família fez, tem que fazer. Exato. Né? Eu vejo assim, eu quero que ele seja feliz. Né? Seja feliz, que ele se encontre nesse mundo, né? Que está muito difícil, né, Fernanda? Tá muito difícil. Tá muito difícil, né? E porque eu, quando jovem, eu imaginava, eu vou ser assim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e de repente eu entrei no mercado de trabalho e fui matando essas vontades, né? Vamos dizer assim. Eu acho que é um processo que já vinha lá de trás. Com certeza. Né? E hoje, provavelmente, você está muito mais feliz, né, sim, na condição que você está. Com certeza. Né? Isso aí eu posso dizer que ter despertado dessa forma foi muito importante. Foi muito importante. Muitas vezes as pessoas não despertam. Eu acho que vale a pena, assim, que nunca é tarde, né, para ter esse despertar. Né? Às vezes a pessoa pensa, eu já estou com 40, 50 anos, vou mudar de profissão, vou mudar de carreira, estou tão estável na empresa que eu estou trabalhando, mas e aí? Você quer isso para o resto da sua vida? Você está feliz? Né? Como você falou, qual o sentido da sua vida? Faz sentido para você? Né? Às vezes faz sentido para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão e para você. Exato. Faz sentido? Né? Exatamente. São personalidades diferentes, são focos diferentes. E eu creio que muitas pessoas sofrem de ansiedade por pressão. Sim, muito. Né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Não é fácil, né? Assim, a gente quebrar todas essas crenças, né? De pensar o que a sociedade cobra da gente, o que a família cobra da gente, né? Viver com pensando nessas coisas todas que a gente tem que alcançar, como acho que até você falou aqui, com 23 anos tem que estar formado, com 25 anos tem que estar casado, com 27 anos tem que estar com a minha família formada, com 30 anos já tenho que ter adquirido uma quantia em dinheiro para dizer que eu estou bem. O que é estar bem? Né? Então, as pessoas vão... Por isso que surge a ansiedade, porque elas vão nesse automático e, às vezes, elas não conseguem atingir isso na idade que falaram para ela que tinha que ser. Né? Cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua realidade, né? Cada um vive de uma maneira diferente. Então, as coisas acontecem no seu tempo. Então, as pessoas ficam muito nessa guerra consigo mesma. Eu tenho que atingir isso. E tem. Quem falou para você que você tem que atingir? Você já parou para se escutar se você quer? Né? Então, por isso que a pressão vem. Então, a pressão vem da própria pessoa. A cobrança é muito grande com ela mesma. E aí vem a ansiedade. Né? Surge a tal da ansiedade aí de novo, né? Ela aparece o tempo todo. A pressão, acho que é muito sinônimo disso, né? E consequência, assim, né? Eu vejo que na idade que eu estou, com os amigos que eu estou, muita gente já está buscando aposentadoria. E eu não consigo me ver aposentado, né? Eu quero estar ativo. Você está falando que está buscando agora até novos projetos, vou né? Estudar, querendo estudar. Né? Então, assim, eu falo, poxa, como é que... Né? Mas aí é de cada um. E cada um é feliz da sua maneira. Sim. O que não pode, eu falo assim, o que não pode, assim, uma pessoa com a personalidade que eu tenho, tentar me encaixar naquele perfil que foi traçado. Você tentou, né? Eu tentei. Você viu que não funcionou. Não funcionou. Te fez mal. Doeu. Custei a acordar para o que eu realmente... Né, para a minha essência, né, vamos dizer assim. Despertar para a sua essência. E como é bom, né? Nossa. A gente assumir isso. Não é fácil. Igual você falou, foi um processo, foi difícil, você passou por momentos ali, né, super difíceis, grandes mudanças, mas não valeu a pena? Com certeza. Né? Aí eu te faço uma pergunta. Como é que num relacionamento, né? Num relacionamento, como é que isso funciona? Porque às vezes um é totalmente diferente do outro. Tem objetivos diferentes, vontades diferentes. Como é que isso funciona? Se o relacionamento funciona, porque alguma coisa ali está fazendo bem para a pessoa, né? Se ele funciona.
Agora, é difícil responder essa pergunta, né? Será que funciona um relacionamento assim? Será que não é máscara? Exatamente. Será que não é máscara? Quantas pessoas não ficam aí dentro de relacionamentos porque não sustentam isso de que é diferente e de querer sair, ter coragem de sair de um relacionamento? Porque eu acho que sim, na minha visão de relacionamento, é um apoio mútuo. Então, a pessoa pode até ser diferente, né? Mas eu tenho que apoiar no que ela quer fazer, nas ideias, nas vontades, e ela tem que me apoiar também. Sim. Né? E não falar assim, não, eu quero que ela se adapte ao meu modo de viver, ou eu quero que ela... Mas isso acontece. Né? Acontece. Né? Por isso que você está falando, às vezes tem relacionamentos que são assim, porque acaba se anulando por causa do outro. Exatamente. Mas aí será que é saudável? Até quando isso vai se sustentar? Né? Até quando isso se sustenta? Até quando a pessoa aguentar, né? Até quando ela vai aguentar. Então, eu vejo porque eu passei por isso. Eu me anulei em muitas coisas. Né? Não vou dizer que a palavra anular é muito forte, mas eu abandonei muitas ideias, muitos projetos, muitas coisas que eu queria fazer para ter um relacionamento estável ali dentro daquela perspectiva do outro, né? Da outra pessoa. Né? E isso me fez mal, me fez muito mal, né? E eu falo que se eu tivesse feito terapia lá atrás, talvez eu não tivesse me permitido fazer determinadas coisas. Sim. Né? Que aí eu acho que a crise de ansiedade veio também quando, eu não sei se a mente do ansioso é meio maluca mesmo, mas veio de olhar e falar assim, poxa, perdi 2 anos aqui. Né? O que eu fiz nesses 2 anos? Perdi 2 anos aqui. Né? Por que eu não... E dói, não é fácil. Não é fácil você abrir mão de uma zona de conforto. Né? Que Mas será que é uma zona de conforto mesmo? Aí que eu questiono, né? Será que é uma zona de conforto? E eu cheguei à conclusão que não era. Né? Porque era confortável nos momentos bons. Né? Exatamente. Mas... quando te incomodava ali, e aí? O que estava te incomodando, né? Você tem que perguntar. O que está te incomodando? O que pesa mais? Né? É muito difícil isso. Então, hoje eu falo assim, que as pessoas... os opostos se atraem. Na minha cabeça, não. Hoje, para mim, as pessoas têm que... Para andar comigo, tem que ter pensamentos semelhantes. Sim. Né? Não basta atração... aquela coisa de química, o que for, mas a pessoa tem que estar na mesma vibe. Sim, né? Tem que ser, senão é porque muito senão difícil, não dá. Eu sei que vai capotar, né? lá na frente. Vai capotar lá na frente, entendeu? E esses dias eu estava lendo uma coisa interessante que falava o seguinte, só agora vamos mudar um pouquinho da parte aqui, que muitas pessoas têm dificuldade de seguir em frente, vamos dizer assim, quando percebem que erraram, quando percebem que fizeram, né, besteiras, que com aquela história assim, o meu passado me condena. Né? E outro dia eu publiquei uma coisa que eu achei interessante, falei assim, não, seus erros não definem quem você é, a não ser que você permita. Sim. Né? Sim. Então, a gente erra, todo mundo erra. Todo mundo erra. E a gente aprende muito com o passado, né? Com os erros. Com os erros. Mas aí, como que funciona numa pessoa que é altamente ansiosa? Né? Porque eu me lembro de determinados momentos em que eu ficava revisitando o meu passado. E eu ficava martelando aquilo e me punindo com aquilo. Né? A tendência do ansioso é essa, né? Por que traz ansiedade? A ansiedade é o medo do futuro. Né? O que vem pela frente. E o futuro, ele é imprevisível. A gente não controla nada, né? A gente não controla. Então, a gente vai querer controlar o outro. Pois é. Então, por isso é cada vez mais ansiosos no mundo, né? Porque a gente não sabe o que vem lá na frente. Né? Então, a dificuldade do ansioso é de errar, né? De tentar e errar. Né? Então, às vezes, por isso que ele fica pensando, comparando como ele era no passado. Mas será que agora não vai ser diferente? Né? Pode ser diferente. Não quer dizer que vai ser igual. Né? Existem outras possibilidades. E tem muita gente com dificuldade de ver dessa forma, né? Muita gente não consegue enxergar. Né?
Normalmente como que essas pessoas agem? Elas querem ter tudo controladinho, né? Como você falou, ter ali um emprego direitinho, a família, tudo organizadinho, com aquela falsa sensação de segurança, né? Que não garante nada. A gente está conversando aqui, mas eu não sei se eu vou acordar amanhã. Então, Exatamente. vamos dizer assim, né? Não sei. Então, assim, eu tenho que... nada é certo nessa vida. Nada. E por isso que a gente está as pessoas estão cada vez mais ansiosas, né? Porque estão se dando conta, às vezes, se dando conta disso. Porque, de repente, você está... eu acho que a pessoa que planeja, que é tudo planejadinho, que é metódico, ela não suporta os desvios no planejamento. Então, assim, mas a vida é feita disso. Né? De repente, toca o telefone, né? E você recebe uma notícia, pum, e aí, agora? Né? E agora? Seu planejamento foi todo por água abaixo. Quem vai estar mais preparado para poder lidar com as situações imprevisíveis? Aquelas pessoas que se conhecem. Exatamente. Né? Que sabem como agir, que se conhecem, sabem como vão agir em determinadas situações. Planejar é bom, mas não é garantia de nada, né? Não é garantia de nada. A ansiedade ajuda nisso também, na questão do planejamento, né? Pensar em alternativas, em vias possíveis, ajuda nesse sentido também. Então, é um lado positivo da ansiedade. A ansiedade tem um lado positivo também. Tá vendo que eu não sou maluco de falar que eu sou um ansioso otimista? Quando vai fazer, como assim? Normalmente, quem pensa no ansioso, pensa naquela pessoa altamente pessimista, que não vê solução para mais nada, que vê tudo triste, que nada vai dar certo. Ó vida, ó Deus, né? Embora a gente não tenha o controle de nada, mas a gente tem os nossos planejamentos, né? Tem as nossas ideias ali. Eu falo que quando eu brinco, quando criei até esse título, falei assim, a mente de um ansioso otimista, até para explicar para as pessoas aqui, é que eu sempre fui uma pessoa que tive otimismo em relação às coisas. Mesmo quando não dava certo, eu falava assim, não, eu vou ter que pensar de uma outra forma para fazer, né? Mas eu nunca tive medo. E eu acho que a crise de ansiedade minha veio quando eu passei a ter medo. Passei a ter medo por alguns erros, algumas coisas que aconteceram, que eu falava, não, a gente vai perdendo a confiança, né? Antes eu acho que quando eu encarava a coisa de uma forma bem mais otimista, as coisas davam até mais certo. Talvez até por causa da energia que eu colocava para fazer. Mas eu acho que quando você já entra com 10 pés atrás, vamos dizer assim, né? A chance de dar errado é muito maior. Porque parece que você já está... Não vai funcionar. Já está pensando que vai dar errado, vai estar pensando que dá errado, né? Eu acredito muito nessa questão do pensamento. Não estou dizendo que é só o pensamento. Né? A gente pensar positivamente, pensamento é energia. Então, se a gente pensar positivamente, a tendência é que você atraia coisas, né? O universo é tudo energia. Então, a gente que atraia coisas positivas para a sua vida. Mas não é só pensar, tem que agir. Tem que agir. Tem que agir. Né? Até porque se a gente ficar só no pensamento, né, aí começam a vir os problemas, os medos, as paranoias. Exato. E não vem a ação. Né? E a gente fica muito no e se, e não faz nada. E quando você vê, o tempo passou e você não mudou nada. Né? Não fez nada do que você gostaria de fazer por medo ou por pensar demais. Exato. Né? E eu já passei por muito isso, ficar pensando muito, né? Já fui uma pessoa que pensava menos e fazia mais. Né? Mas de uns tempos para cá, fiquei muito pensando. E isso me fez mal, porque não é da minha natureza. Sim. Não é da minha natureza. E é interessante que você conseguiu perceber isso, né? Conseguiu pensar sobre isso, né? E isso te leva a outros caminhos, quando você questiona, pergunta por que está acontecendo, né? Começar a pensar em você mesmo. Exato. E outra coisa que a gente vê é o seguinte, como falando já da questão de pensamento positivo, eu fico muito preocupado com o que eu vejo nas mídias sociais. Hoje, até vi um vídeo e deu muita polêmica quando eu vi os comentários, assim, cada um tinha uma visão. Eu vi um vídeo do padre Fábio de Mello falando sobre a positividade tóxica. Então, hoje,
muitas pessoas querendo convencer outras de que somente, né, naquela positividade tóxica, não, que você tem que pensar que tudo vai dar certo. Não, nem tudo vai dar certo. Que é e você isso, tem né? que se preparar, porque nem tudo vai dar certo. Sim, e nem tudo também é para você, né? O que não tem receita Agora, que dá certo para todo mundo. Se você ficar nessa positividade tóxica, não, tudo vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Quando dá errado, você não tem preparo para resolver. Não tem, exatamente. Você cai num abismo porque você estava iludido, né? Você tem que pensar que coisas vão dar errado. Eu tinha um amigo que falava assim, sabe o que é a vida? Eu falei assim, a vida é feita de merdas acontecem. Então, assim, às vezes você se prepara tanto, a merda acontece. E aí você tem que falar, e aí? Deixa eu sair desse buraco. E voltando nesse buraco, né, nessa questão do buraco, e esse dia o pessoal riu bastante com uma coisa que eu falei, e eu falo assim que o meu perfil é do abestado consciente. Que é isso? O abestado consciente. Eu falo assim, eu vou até tomar um vinho aqui para falar do abestado consciente. Nós nem brindamos, né, Fernanda? Vamos brindar aqui. A gente está aqui conversando, né? Nosso primeiro podcast. Mas fala aí um pouquinho, então, do seu abestado consciente. O que seria isso? Eu li uma coisa interessante, que é um provérbio árabe, que fala o seguinte. O homem sábio... Desculpa, o homem inteligente sai de um buraco onde o homem sábio jamais cairia. Né? Sim. Então, eu falei que eu me considero uma pessoa inteligente, porque eu já caí em muito buraco e saí dele. Eu sei muito bem sair de buraco, eu sou expert em sair de buraco, mas eu não sou sábio o suficiente para não cair em novos. Né? Então, eu vejo que ainda... Aí, por que o abestado consciente? Porque eu começo a olhar para trás, vejo os buracos que eu caí. Hoje eu começo a rir das situações. Sim. Naquele momento era difícil. Mas hoje eu olho e falo, pô, eu sofri por causa disso, né? Hoje é fácil falar, hoje né? é fácil falar, né? Mas eu sofri por causa disso. Sofreu! Você não pode menosprezar o que você... Né? Naquela época, você não conseguia ter essa visão de hoje. Eu fico que nem um abestado olhando para trás e consciente de que eu ainda vou cair em outros buracos. Que bom que você pode rir, sinal de que você saiu daquele buraco, exatamente, né? Exatamente. Mas quantas pessoas caem no buraco e não saem? E ficam. E ficam. E mesmo quando conseguem às vezes sair... não querem sair, né? E às vezes quando conseguem sair, aí naquele momento que ela olha para trás e vê o buraco que ela caiu, ela tem medo de continuar caminhando, porque pode ter novos buracos. Né? Eu falo assim, pode ter. A vida vai ter buraco. Os buracos são os imprevistos. Exato. Né? A falta de controle, é tudo isso. É o medo. Mas quem não arrisca, né? Já tem aquele ditado, né? Não petisca, né? Exato. Não muda, não tem mudança se você não arriscar. E aí, você quer continuar do mesmo jeito? Aí vai da escolha de cada um. Né? Eu acho que o ponto principal hoje para ajudar quem sofre de ansiedade, né, é justamente assim, definindo a ansiedade como uma preocupação com o futuro, em primeiro lugar, ele tem que viver o hoje. Sim. Tem que viver o hoje. É a única certeza que você tem do hoje, mesmo assim, hoje, eu falo que o que eu acabei de falar aqui agora, já passaram alguns segundos, já não é mais a mesma coisa. Né? Aquela história, né? O homem se banha no rio, né? Aquela história, onde ele passa no rio, quando ele vai lá novamente, o rio já não é o mesmo e o homem também não. Né? Então, o mesmo homem nunca se banha no mesmo rio. Sim. Né? Então, o tempo já não é mais. Já passou. Você não tem. Você tem controle sobre a sua atitude do momento. Né? E o seu futuro é feito pelo que você faz hoje. Sim. Concorda comigo? Com certeza. Né? E às vezes a pessoa fica pensando tanto no futuro e não faz. Ansiedade é isso, é viver no futuro e o presente. Né? Não faz aqui agora, mas já está preocupada lá com o futuro. Então aí ela começa a entrar nesse conflito. Né? Se ela não faz hoje, como que ela vai ter o futuro? Né? E tem solução para isso? Eu acho que sim, que a solução... Porque assim, eu vejo, desculpa te interromper, mas assim, eu vejo pessoas postando até, eu sigo uma página lá, as pessoas colocando que
quando ela tem aquele momento de ansiedade, ela não consegue agir, né? Então, assim, ela é incontrolável. E eu sei porque eu senti isso. Eu não tive controle, né? Mas você acha que existem técnicas, que existem formas da pessoa conseguir controlar a ansiedade? Não é de uma hora para outra, né? Não existe um milagre ou um botãozinho que você vai apertar que de repente tudo vai mudar, né? São coisas como você falou, é viver o hoje, é prestar mais atenção em si, né? É questionar mais tudo que acontece com você, permitir as coisas acontecerem, deixar ouvir mais, falar mais e deixar isso acontecer no dia a dia, né? Hoje a gente tem aí uma vida muito corrida, temos muitas atribuições, mas a gente tem que ter um momento para a gente também. Então, a sociedade da pressa, né? É a sociedade da pressa. Fala um pouquinho disso. A sociedade da pressa, acho que é um pouco de tudo isso que a gente já falou, né? De realmente a pessoa não prestar atenção no que ela está fazendo e fazendo tudo no automático, ficar planejando coisas que talvez ela não vá conseguir atingir, ela sabe que talvez ela não tenha consciência, mas que é muito difícil, né, atingir aquilo tudo ali no tempo que ela quer. Às vezes tem isso também, né, de saber esperar, porque tem os processos, né, tem o tempo de cada coisa, não adianta você querer acelerar, né? Então, acreditar, pensar nisso, que tem o tempo de cada coisa, aceitar, né? E trabalhar um pouco também todas as questões. Uma coisa que você falou importante é que cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem o seu tempo. Cada coisa tem seu tempo, tem a sua realidade, cada um tem o seu tempo. Né? Voltando lá atrás no que a gente estava comentando sobre a questão de que eu culpei minha psicóloga por não ter aberto a dor, você com certeza deve ter pacientes que demoram muito a expor o que realmente a ferida, vamos dizer assim. Sim. Né? Às vezes porque cada pessoa chega de um jeito, né? E a gente tem que estar ali preparado para acolher a pessoa da forma como ela chega. E saber também o momento, né? Às vezes as pessoas levam 1 ano, 2 anos para conseguir falar aquilo do que realmente ela sofre. Mas é o tempo dela, né? Ela consegue, às vezes também tem que saber, por isso que é a importância de um profissional preparado, que a gente não pode atropelar esse processo também, porque se a gente chega com alguma questão para ela que ela não consegue lidar no momento, a gente pode acabar, na verdade, prejudicando a pessoa, né? Então, um profissional, ele sabe o momento de agir, de tratar da questão com a pessoa também. Às vezes tem pessoas que precisam de um tempo maior para lidar com outras questões. Outras não, já chegam na primeira sessão, já falando tudo, abertamente, né, sobre aquilo. Então, é isso. Cada um é um, né? E a gente tem que pensar isso. Né? Eu, assim, eu acho que eu me abri bastante com a psicóloga, mas teve coisas que eu não quis tratar. Né? Você tem consciência eu tenho consciência que a falha foi minha ali. De não nem falha, né? Vamos dizer falha. Mas foi um momento assim... Às vezes não era o momento ainda. Você não conseguia falar sobre aquilo ainda, né? Você precisava tratar de outras questões antes para conseguir falar sobre aquilo. É de cada um, né? Não tem a fórmula, não tem, assim, o jeito certo. Então, tem que se adaptar a cada um. Né? E tem uma coisa que eu li, que eu falo sobre o Jung, né? Que ele fala o seguinte, que uma árvore, para tocar o céu, né, a copa da árvore, para tocar ser mais alta e tocar o céu, ela tem que ter raízes tão profundas que toquem o inferno. Então, eu falo que isso é interessante porque, às vezes, para você crescer, você vai ter que mergulhar fundo na dor. Sim. O processo de psicoterapia não é fácil, né? Porque, às vezes, as pessoas acham isso, né? Que vão para uma sessão, que vão sair de lá bem. E tem dia que as pessoas vão lá e saem justamente mal, porque tocou nas feridas, né? Tratou a ferida, falou sobre a ferida. Mas é importante, é o que você está falando, né? A angústia, a tristeza é importante também, elas são importantes. E a gente tem que respeitar, né? Às vezes, a gente precisa do momento de angústia e de tristeza.
precisa estar ali naquele momento. Precisa. Não pode viver Elas naquele são momento importantes, eternamente, sim. mas precisa dos momentos. Então, quando eu estava Elas falando... fazem a gente crescer. Quando eu estava falando da positividade tóxica, eu acho que a gente... infelizmente, eu vou falar uma palavra aqui que pode ser meio pejorativa, mas essa pessoa que é feliz demais é um idiota. Eu penso assim, é um idiota, porque assim, ninguém é feliz o tempo todo, né? Sim. Ninguém é feliz o tempo todo. Nós temos problemas, nós temos questões a resolver. E é normal. A gente tem que normalizar isso. Exatamente. A gente né? tem que falar mais sobre isso, né? Tem que normalizar isso. E eu vejo hoje a sociedade... Não, só fala de coisas positivas. Todo mundo tem que... né? Todo mundo tem que estar com gás lá em cima o tempo todo. Tem que estar bem o tempo tem que estar bem. todo. Aí, a pessoa que tem alguma angústia, que tem algum trauma, ela começa a olhar, ela vai se afundando mais, porque ela fala assim, nossa, eu estou longe disso aqui. Né? Estou longe disso aqui, eu não sou bom, eu não sou capaz, e começa a mergulhar vamos dizer assim, numa crítica, numa crítica pesada contra si mesmo. Uma autocrítica, né? Bem pesada mesmo. Algo de, vamos dizer assim, de se punir até. Né? Se punir por não ser igual ao outro. Exatamente. E ninguém é igual ao outro, né? Não adianta. Né? O que é bom para ele, para a pessoa, não quer dizer que vai ser bom para você. O que ele tá buscando não quer dizer que você tem que buscar. Né? Isso que você falou e um pouco de você, né? O quanto que você foi buscar coisas totalmente diferentes do que a sua família até hoje viveu, né? Exato. Você foi ser... Eu me lembro muito do meu pai. Eu falo que meu pai deve ter sofrido muito. Né? Assim, sofrido na cabeça dele. Né? Porque meu pai era desse tipo. Era mais empreendedor, mais... ele era um poeta fantástico, compunha muito bem, gostava de música, mas eu não vi que ele não seguiu esse lado, talvez pelo próprio lado familiar, por conviver com... Né, vamos dizer assim, ele não se permitiu isso. Porque... Ainda mais naquela época, né? Hoje já é difícil, né? Você sustentar isso, imagina naquela época, exatamente, né? naquela época. Então, ele não se permitiu a ser da forma como ele gostaria de ser, né? E eu não quero isso para mim nem para os meus filhos, né? Então, hoje eu vejo que eu quero que o meu filho, eu tenho que respeitar a forma dele ser. Sim. Eu tenho que respeitar a forma dele ser do que ele quer ser na vida. Que não tem que ser a mesma que a sua. Exato. Né? Eu não posso chegar... E eu falo assim, poxa, teve uma... E a gente é tão... a gente erra tanto até, né? Teve um momento que eu, com o meu filho mais velho, que eu cheguei a falar com ele, poxa, eu na sua idade já fazia isso. Olha que idiotice da minha parte. Né? Ele tem o tempo dele. Né? Poxa, você não vai... Então, assim, hoje eu enxergo dessa forma, mas antes eu não enxergava. Sim. Né? E eu tenho certeza que... e ele teve ansiedade. Ele teve um período de ansiedade que eu nem fiquei sabendo, fui saber depois. Né? Ele fez tratamento e tudo. E eu morava longe, eu não tive esse acesso. E ele também não se abriu nesse ponto comigo. Ele viveu isso, a mãe dele, sem vamos dizer assim, sem me participar. Mas... E tanto que foi ele que me ajudou no momento, porque ele sabia exatamente o que eu estava sentindo. Ele já tinha passado por isso. Que ele já tinha passado por isso. Graças a Deus, ele encontrou o caminho dele também antes de mim, né? Porque eu fui ter isso com 53 anos de idade. Então, assim, ele beirando os 30 e hoje já está num outro foco na vida, né? Então, eu falo assim para as pessoas que sofrem de ansiedade, tem como você controlar. Tem como você, mas precisa de ajuda. A gente não consegue controlar sozinho. A partir do momento que está atrapalhando a sua vida, né, que você está te incomodando, está te causando algum mal-estar, é um momento de você, peraí, eu estou precisando de ajuda. Né? Eu já conversei com algumas pessoas que falam assim, eu tenho ansiedade. Mas você está fazendo terapia? Não. Eu falo, poxa,
É o primeiro passo. E talvez acho que ficou um pouco até banalizado essa questão, né? Ansiedade. Porque hoje as pessoas nem sabem que eu tenho ansiedade, eu também tenho ansiedade. Então as pessoas nem não veem a seriedade que uma ansiedade pode trazer para a vida da pessoa. E como você falou, né? ela é o sinal para o corpo até que algo está errado. Algo está errado. Então, se você não cuidar disso, vai virar uma depressão. Né? Ou outras coisas, ou virem outras formas, outros sintomas. Outros né? sintomas até físicos. Físicos, sim. Né? Então, a gente sabe somatiza muito também. Somatiza. Né? A gente sabe que tem câncer que é causado por questões de saúde mental. Sim. Né? Então, isso já é... acho que muitas doenças, né? Muitas doenças. Questões. Então, assim, até que ponto, né, será que a gente, como humanidade, como sociedade, até que ponto nós vamos esperar para poder acordar para isso? A gente hoje, acho que eu penso que a sociedade, biologicamente, ela está muito avançada, né? Mas psicologicamente, ela você tá vê assim, hoje as pessoas cuidando do corpo. Né? Isso vamos dizer assim, é o momento. Todo mundo cuidando do corpo, pessoas... Todo mundo preocupado, a pessoa né? o tempo todo postando na academia, no crossfit, o corpo, mas e a mente? O que será que ela está querendo, né? Que ela está tentando, talvez, esconder com essa perfeição do corpo? Como é que está a mente? Né? Ninguém posta que fui na terapia e está pago, Exatamente, né? Não foi na terapia, li um livro fantástico, está pago. Ninguém posta, não, né? Mas eu falo mas na academia está pago. Eu já fiz muito isso também. Não que a academia não seja importante, vamos falar aqui, né? Sim, a gente tem que cuidar do corpo, com certeza. Isso aí também. Exatamente, que é o Jim Rohn que falava isso, né? Cuide do seu corpo. Ele é a única casa que você tem para viver. Sim. Então, assim... Acho que a gente está falando um pouquinho assim dos excessos. Exato. Né? Então, a gente tem que cuidar do corpo, mas não é só isso. Hoje eu vejo uma sociedade dessa aparência. E isso causa ansiedade nas pessoas também. É muito isso. Porque esse método, essa questão de estar comparando. Nossa, fulano, eu tenho que ficar com a bunda mais durinha, tem que ter mais músculo, o homem tem que ter mais músculo, tem que barriga tanquinho e tal. Então, a gente está aqui, ó, tomando um vinho, comendo um queijo. Falar nisso, quero agradecer o pessoal da Fábrica Rádio, a gente está vendo aqui, que é da Coprata, por ter nos fornecido produtos de excelente qualidade, né? E a gente está aqui saboreando um queijo, tomando um vinho, e pessoas não se permitem, às vezes, a ter uns momentos em nome do corpo perfeito. Uhum. Eu falo que eu cuido da minha saúde, eu cuido da minha saúde para eu viver o máximo possível. Sim. Eu quero viver muito. Uhum. Né? Mas eu sempre falei que eu vou ser aquele cara que malha, que corre, que tudo, mas eu vou ter o corpo de quem toma um vinho. Por que não? Exatamente. Eu vou ter o corpo de quem toma um vinho. E estou feliz assim. Né? Exatamente. Esse é o meu padrão pessoal. Né? Admiro quem... Eu não estou criticando ninguém, pelo amor de Deus. Não estou criticando Fica claro isso quem daí, que né? fique claro. Não estou criticando. Cada um... só que eu acho que as pessoas têm que buscar um pouco mais cuidar da mente, cuidar das suas questões interiores também. Cuidar do corpo, mas cuidar das suas questões anteriores. Da mente também. Né? E aí envolve não só a questão da terapia, mas eu acho que envolve a questão de refletir sobre a vida. Exatamente. Refletir. Ter essa pausa, né, diária, ter um momento para você, né, para você pensar sobre você, pensar sobre a sua vida, o rumo que você quer que ela tome, né, o que você pode fazer, quais são as mudanças que você pode proporcionar para você mesmo, ou se não está legal, onde você pode buscar ajuda, né? E menos julgamentos, né? Porque hoje nós vivemos uma sociedade do julgamento. E todo mundo resolveu dar opinião sobre tudo também, né? Eu acho isso perigoso. Exatamente. É perigoso, né? Perigoso, aí a gente tem pessoas que, sem embasamento nenhum, eu acho que essa é a intenção desse podcast, é trazer profissionais da área de saúde para falar sobre o assunto. Muito importante. Né? Porque eu não me sinto nem um pouco preparado para falar sobre esse assunto com alguém. Então, eu estou aqui aprendendo com você e quero cada dia mais aprender sobre isso.
né? Mas eu vejo muitas pessoas dando opiniões sobre isso sem embasamento nenhum científico, sem embasamento nenhum profissional. Então tem que ter muito cuidado, né? É o que eu falo. Tem que buscar o profissional. E você tocou num ponto que eu acho que vale a pena eu também alertar, né? Quando você fala as pessoas procurarem ajuda. Hoje tem muitas pessoas aí que se dizem conhecedoras do assunto, que fizeram um cursinho de final de semana, né? E se acham preparadas para lidar com essas questões emocionais, com questões da mente, que são assim tão complexas, né? Não é num curso de final de semana que você vai aprender a fazer um processo terapêutico com uma pessoa. Então, procurou terapia, vai procurar ajuda, busca alguém para te indicar, alguém que seja da área, ou se você não conhece ninguém que seja da área, procure um amigo para saber se conhece, para ter indicações. Porque às vezes a pessoa procura qualquer um aí e às vezes pode até fazer mal a ela. Porque busca pessoas despreparadas. Porque às vezes vai tocar em certas feridas que ela não vai saber orientar. Não vai saber lidar. Então, assim, e aí? Você não sabe quem você vai receber no consultório. Estou falando, né, no caso do psicólogo. Você não sabe quem vai entrar em contato com você, que vai aparecer ali no seu consultório, que questões ele vai trazer. Né? Cada pessoa que chega é uma surpresa. E não só aquele paciente que você atende também, cada dia que ele chega é uma surpresa também. Então, você tem que estar preparado. Então, não pode ser qualquer um. Né? Tem que ter uma boa base de estudo, atualização. Nós, psicólogos, também fazemos terapia, né? Que a gente isso é importante falar. Isso é importante, que as pessoas acham que não. Acho que psicólogo não. É intocável, é aquela pessoa que... Como assim um psicólogo faz terapia? Fazemos terapia, né? Supervisão também dos casos que a gente atende. Então, esses são os profissionais sérios, né? Então, tem que ter esse cuidado. Porque senão pode, às vezes, acabar prejudicando mais ainda aquela pessoa que chegou com alguma dificuldade, né? Isso é muito sério. Você vê, eu quero estudar, eu tenho buscado, eu até conversei com você por telefone e pedi indicações, né? De cursos. Exatamente. De cursos. Que curso que eu posso fazer? Porque curso também tem milhares por aí, ainda mais hoje em dia, né? Então, por exemplo, eu quero fazer curso, eu quero entender mais a mente humana, eu quero entender mais essas questões para mim, né? E para poder também compartilhar com as pessoas conhecimentos embasados científicos. Não a minha opinião. Né? Porque hoje está muito tem muita gente fazendo isso. Muita gente dando a sua opinião. Né? Mas sem embasamento nenhum. E isso é muito perigoso. É muito perigoso, sim. Né? E às vezes as pessoas, num desespero, nem para pensar nisso. Né? Nem sabe, né, o que ela está procurando ali. Né? Hoje muita gente se diz terapeuta, mas terapeuta de quê? Exato, né? Baseado em quê? Então, assim, vejo pessoas sérias com outros tipos de terapias, terapias holísticas, que é uma vertente que eu gosto muito, eu acho muito bacana, né? Tem terapeutas sérios, mas tem muito marreteiro por aí. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado de buscar um profissional. Né? Muito cuidado. Porque senão, é o que você falou, em vez de você resolver o problema, você piora ele. Piora mais ainda. Afinal de contas, né? O que é a loucura? Né? Exatamente. É uma questão. Né? Eu acho interessante falar sobre isso. O que é a loucura? Né? O que é ser considerado louco? Né? Essa palavra até meio... O pessoal acha meio pejorativa. Não. Eu postei hoje... Né? Eu postei hoje sobre o que o Ariano Suassuna fala. Ele fala assim, eu gosto de gente doida. Né? Porque eu me identifico e reconheço os doidos logo. Né? Então eu fui brincando porque assim, eu gosto de gente doida, porque eu me considero meio louco para os padrões. Né? Exatamente, né? Aí que tá, né? Então, o que seria, na visão da psicologia, vamos falar assim, quem que é louco? Então, isso é muito, assim, como que a gente vai dizer, né? É uma questão difícil de se falar, assim, o que é loucura mesmo, né? Porque durante muito tempo a loucura foi vista como a pessoa que falava talvez as verdades ou que fazia o que ela realmente gostaria de fazer, né? Aquilo que ela desejava.
E ela, será que ela não era mais feliz? Uhum. Né? Só que quem chamava ela de louco? É a sociedade. É. Né? A sociedade que chamava ela de louco. Então, será que isso é loucura mesmo? Igual... Ou será que são as pessoas que estão no padrão ali do dia a dia que são... Eu né? falo que loucos são aqueles que não veem o mundo como eu vejo. Né? Para mim, esses são os loucos. Entendeu? Só quem não vê o mundo como eu vejo. Porque para mim, ser normal é ser da forma que eu vejo. Então você vê como é que é muito... A loucura durante muito tempo foi vista quem não se encaixava no padrão que a sociedade esperava. Né? Tem aquela que fala assim, como fala, e os que estavam dançando foram considerados loucos, insanos, por quem não conseguiu ouvir a música. Pois é, né? Exatamente. Então, exatamente. Então, fala assim, será que você está ouvindo uma música que as pessoas não estão ouvindo? Uhum. Né? Então, essa metáfora é muito bacana, porque tudo que você faz que é diferente da maioria, opa, esse cara é maluco. Né? Esse cara é maluco. Mas a gente vê as maiores invenções do mundo. Vamos dizer assim. Uhum. Todos eram considerados malucos. Sim. Até que eles fizeram... não, ele é inteligente, ele é gênio. Aí mudou, né? Virou gênio. Então, o maluco virou gênio. Maluco passou para gênio. Exatamente, o maluco passou para gênio. Então, assim, eu acho que o maior desafio que a gente tem é sair da normalidade. Da normalidade. Né? O que é ser normal também, né? Sair da normalidade. E muitas pessoas não conseguem, né? Muitas pessoas seguem, vamos dizer assim, a maioria, porque estão fazendo, parece que é até um condicionamento, né? Sim. Eu acho que assim, e a gente acaba às vezes entrando nessa onda. Opa, até que de repente, agora a gente tem um pouquinho mais de consciência, a gente consegue sair mais rápido dela. Mas tem hora que a gente está fazendo o que a maioria está fazendo. Sim. E a tendência é adoecer. Né? Quem segue essa normalidade aí, vamos colocar assim, né? É adoecer. Então, assim, eu falo que normalmente a pessoa que é ansiosa, muitas vezes, ela é ansiosa por ser diferente. Uhum. Né? E às vezes tem dificuldade para aceitar que ela é diferente, que ela pode ser diferente. Isso, aí ela sofre porque ela quer ser diferente. Ela quer ser... às vezes não é que ela quer ser diferente, eu acho assim, ela tem consciência que é diferente, mas ela não aceita ser diferente. Ela quer ser igual aos outros. Eu acho que não pode ser que não diferente. pode. Não, porque se eu for... Não posso fazer isso. O que vão falar de mim? O que vão julgar? A questão do julgamento, né? Então, fica muito difícil. Essa pessoa sofre muito. Sofre, bastante. Né? Até um ponto que, às vezes, não consegue mais controlar. Né? Aí que a gente falou, vem outras doenças, outros sintomas aí, né? E até suicídios, né? Sim. A gente fala que pessoas, às vezes, quando a gente fala numa pessoa que tira a própria vida, ela não é que ela nunca pensa em se matar, ela quer aliviar a dor, né? Exatamente, aliviar a dor. Está tão insuportável que a única saída que ela vê é o suicídio. Né? Porque ela não conseguiu lidar com as questões dela. Por isso, quanto que é importante buscar ajuda. Quanto que é importante a família identificar também. Porque, às vezes, você tem uma pessoa que já está caminhando para uma depressão, mas, às vezes, as pessoas da família não conseguem nem saber como identificar. Uhum. Entendeu? E acham que a pessoa é preguiçosa, a pessoa não quer nada na vida. Tem esse preconceito também, né? E aí, ao invés de ajudar, critica e pressiona e vai jogando a pessoa cada vez mais no buraco. Né? Por isso que a gente tem que falar, né? Que bom que assim, você tomou essa atitude, né? De tratar um tema tão importante como esse, né? A gente falar de uma forma mais natural, uma forma mais assim, que as pessoas entendam mesmo, né? Que a ansiedade é algo sério. É algo que tem que ser pensado, né? Que tem que ser tratado. Hoje eu brinco com as coisas que eu passei, mas é porque eu passei, então eu falo assim, eu posso brincar Você superou, né? Você passou aquele momento, né? Passei aquele momento. Mas assim, eu posso zombar de mim, mas jamais de alguém. É um assunto muito sério. Eu zombo das minhas atitudes, mas eu jamais vou zombar de alguém. Hoje você consegue zombar, né? Naquele momento lá
foi algo muito difícil para você. E como Né? é leve você passa, depois que você passa, é doloroso, mas como é leve hoje eu me sinto muito mais leve. Hoje eu, vamos dizer assim, eu encaro que eu sou uma pessoa ansiosa, sei que eu sou ansioso, né? Até o próprio podcast, para chegar no podcast, foi uma ansiedade positiva, que eu falo assim, aquela ansiedade da estreia, aquela ansiedade vamos dizer assim, poxa, tá chegando, como é que vai ser, né? Aquela coisa toda, a preparação. Aí foi me dar, hoje, a tarde toda, me deu um frio na barriga, foi aquela coisa assim, típico da ansiedade, né? Teve momento que eu achei que eu ia ter uma crise. Sério. Teve um momento que eu falei assim, poxa, não é possível. Vai me atacar isso? Né? Não. Pera aí. Né? Aí tomei um vinho aqui na hora que eu cheguei e tal, deu aquela relaxa. Então a gente vai aprendendo, sabe? Você vai é se muito legal conhecendo, porque a gente né? vai aprendendo, a lidar, né? E enxergar que as coisas não são tão sérias, né? A gente precisa aprender a relaxar também. Eu falo que... Por que eu fiquei uma pessoa ansiosa? Vamos dizer assim. Por que eu fiquei uma pessoa ansiosa? O que me fazia relaxar? A música me fazia relaxar, né? E, de repente, eu parei com a música, cara. Pô, aí como é que eu tava relaxado? Você foi entrando tão no automático, naquele ritmo aquela de coisa. vida, Aí, não tinha tempo para você. exatamente. Né? Aí, aquela pressão do ter um final de semana produtivo, estudando, lendo coisas. Calma, às vezes você precisa de relaxar. Não fazer nada mesmo. Não fazer nada. Né? Como diz o pastor Cláudio Duarte, o homem tem que ficar na caixinha do nada. A caixinha do nada é muito maravilhosa, que ele para e tá na caixinha do nada. Né? A então, gente assim, precisa dessa caixinha do nada. Exatamente. Né? Precisa de tirar tempo pra gente, se divertir. Ter um compromisso consigo mesmo. Né? Acho que a palavra é essa. Né? Não levar tudo tão a sério. Você não tem os seus compromissos do dia a dia, né? com o trabalho, com família, com tudo mais. Você tem que ter um compromisso com você, de fazer algo por você, algo que você goste, algo que vai te fazer bem. Que é isso que te vai dar força para você aguentar o dia a dia. Exatamente. Né? As dificuldades do dia a dia. Então, assim, eu teve momentos, eu acho que é importante falar isso aqui, porque às vezes as pessoas não imaginam, né? E teve momentos assim... Poxa, meus filhos são as coisas mais importantes da minha vida, são os meus filhos. Mas teve momentos que eu não tinha animação de encontrar com eles. Até os seus Olha só filhos, que coisa, né? É aquela questão da anedonia. Vai passear lá, não vai dar. Se de repente desmarcasse, porque eu estava tão na dor minha, naquele momento introspectivo, que eu queria ficar quieto em casa dormindo. Só queria dormir, né? Isso pode acontecer um dia. O preocupante é se isso se repetir. Exato. Né? Não quer dizer que isso também você não vai passar por dias que você quer ficar quietinho com você mesmo e não querer encontrar pessoas que são importantes para você. O problema é se isso virar rotina. Exato. Né? Isso que aí chama atenção. E aí foi tão maravilhoso agora que eu consegui viajar com o meu pequeno. Né? Foi uma viagem de pai e filho. Com esses programas, assim... né? Como que foi importante aquele momento. Tanto para ele, que eu sei das memórias que vão criar nele, mas para mim foi fundamental. Ali eu voltei renovado. É impressionante. Falei, poxa, eu falo que eu redescobri o prazer de estar com meu filho. Né? É coisa que há muito tempo eu não tinha. Não fazia. Não me permitia isso. Porque... Não sei por quê, não sei, né? Às vezes a gente, quando está nessa questão da ansiedade, da angústia, a gente não raciocina, né? E eu não me permitia isso. E, de repente, foi maravilhoso, foi libertador. Hoje ele fez aniversário esse final de semana, a gente foi lá para casa e a gente conversando, já está programando. Falei, qual que é a próxima viagem, filho? Né? Já está programando o que a gente vai fazer. Então, estou redescobrindo esses pequenos prazeres. Sim, né? Como são importantes. É o que eu estava falando. É isso que dá
força, que dá energia para a gente enfrentar a nossa rotina que já é tão puxada, né? Então a gente precisa ter esses momentos. A gente tem que fazer. Né? É uma atividade física, é o prazer de encontrar com amigos, de fazer um churrasco, de beber um vinho, né? É isso. Porque senão, qual que a gente perguntou há pouco tempo, qual o sentido da vida, né? Exato. Se você não fizer essas coisas. Né? Né? E meu pai falava assim, eu achava engraçado que ele falava, né? Fulano não bebe, fulano não faz isso, não faz aquilo. Ele falou assim, tá, mas... E ele vive? Mais ou menos por aí, né? Então, eu falo assim, não estou fazendo apologia ao álcool não, tá, gente? É que eu falo assim, às vezes você precisa de alguns momentos, assim, se você não bebe, mas que você reúna com os amigos, mas que você reúna com os amigos e vá se divertir, né? É o fato de ir ao cinema, por exemplo. Porque às vezes você pode ir sozinho também. Exatamente, já fiz muito isso também, né? Mas hoje eu falo que é muito mais prazeroso ir com os filhos, ir com alguém, dividir o momento. Sim. Né? Porque é tão difícil momentos bons, né, na correria de hoje, que eu acho que o maior prazer é quando a gente divide o momento com alguém. Uhum. Porque você ter um momento muito bom, mas sozinho, né, é meio estranho. Assim, hoje eu falo que tem pessoas que gostam, vivem muito bem dessa forma, mas hoje eu acho que o mais importante para mim é compartilhar bons momentos. Para você já identificou que isso faz bem. Isso me faz bem. Né? Então, mas aí, até eu identificar isso, né? Até identificar isso me faz bem. Então, assim, tem pessoas que vão se identificar dessa forma também. E tem pessoas que vão ser felizes fazendo tudo sozinho, adora a sua própria companhia, né? Tinha uma frase interessante que eu falava assim, nossa, quando você está na solidão, né? Se você não se sente bem na solidão, é porque você não gosta da sua própria companhia. Então, você tem que melhorar alguma coisa em você para, nos momentos de solidão, você se sentir bem. Sim. Mas não que você tenha viver momentos eternos de solidão. Sim. Né? Mas estar bem consigo mesmo. Né? E é muito difícil hoje as pessoas se apoiarem, né? As pessoas sentirem confiança de se apoiar. Eu vejo que o mais difícil é você sentir confiança de se apoiar em alguém. Por isso a dificuldade das pessoas dividir, né, os problemas, os medos, as angústias. E né? Aí entra um outro assunto, né? Nós estamos aqui já quase no final do podcast. Meu Deus do céu, o tempo voou, né? Essa rápido. Quase 2 horas de podcast aqui. Meu pai do céu. É tanta coisa para falar. Mas vamos ver se dá tempo da gente falar sobre relacionamento. Né? Eu vejo que hoje os relacionamentos estão tão rasos, está tudo tão descartável, né? Tudo tão descartável, que as pessoas estão tão voltadas para si, vamos dizer assim, numa ego trip, como dizia a Blitz, né? Não, né? Blitz na época ego trip, lembra, né? E a gente está tão voltado, a gente não, eu estou procurando sair disso, mas muita gente está voltada nessa questão do ego, de só o seu próprio umbigo, né? Que está muito difícil. As pessoas hoje não estão ouvindo as outras, né? Não estão permitindo enxergar defeitos nas outras, né? Não estão dispostas a ceder. Não estão dispostas, né, a ceder. E aí fica uma questão de um monte de gente solitária. Né? A gente vê que tem um monte de gente solitária. Sim. Que por mais que tenha, saia com um, saia com outro, não sei o que, mas no fim... Na primeira dificuldade, não, na primeira desavença, primeiro desacordo ali, não persiste, né? Acho que é essa sociedade mesmo da pressa, né? Do imediatismo, né? De que as coisas têm que acontecer rápido. O que é um relacionamento? É uma construção. Leva tempo. Né? Não é de uma hora para outra. Você tem que estar disposto ali a passar por todo o processo. Né? Você não vai ter tudo ali de uma hora para outra. Então, as pessoas não conseguem esperar por isso. Né? Querem tudo do jeito delas para ontem. Exatamente. Né? E
Se você não atende as minhas necessidades, então assim, a gente É vê fácil hoje descartar, né? Você entra no aplicativo e descarta. Olha o Tinder da vida, ó. Né? E é isso que está acontecendo X nos ou coração, relacionamentos. Né? É isso que está acontecendo. É muito fácil descartar. Né? As pessoas não pensam nem 2 vezes em descartar. Né? Ah, não, isso aqui me incomodou. Não. Ao invés de sentar, conversar, né? Tentar entender, conhecer o outro, né? Ouvir o que você falando. Colocar a sua própria posição também, né? Porque isso aqui me incomoda. As pessoas preferem não falar e descartar. Como tem um relacionamento se você não fala e não ouve? Exatamente. Né? Não existe. Mas está muito isso, né? É muito aquela questão. E eu sabe o que me incomoda muito? O que me incomoda muito é que eu vejo muito nas publicações do Instagram, aquelas pessoas vangloriando aquela questão do eu sou desse jeito, eu não vou mudar, entendeu? Aquela coisa do sou assim mesmo, quem quiser que me aguente, blá, blá, blá. Síndrome da Gabriela, né? Nasci assim. Cresci assim, você sempre assim, entendeu? E, sabe? Aí você vê um tanto de pessoas infelizes porque não se permitem aceitar, vamos dizer assim, abrir a mente para poder entender o outro. Né? Entender o outro, aceitar. E tentar ajudar o outro a melhorar, né? Ajudar o outro a melhorar. E ajudar a se melhorar também, né? Exatamente, porque você é um ser perfeito, porque para se relacionar com essa pessoa, ela é um ser perfeito, porque né? ela não erra em nada. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O problema está nos outros, né? Exatamente, a transferência da responsabilidade. Né? Porque a responsabilidade, todo mundo tem sua responsabilidade, né? Em tudo que você faz. E você permite que o outro faça ou que não faça alguma coisa com você. Porque as pessoas só fazem com você aquilo que você permite. Né? Então, muitas vezes a gente joga a culpa no outro. O relacionamento não deu certo porque ele era assim, ela era assim e tal, tal, tal. Mas você vai olhar, né? E você? Qual a sua responsabilidade diante disso? Exato. Né? A responsabilidade é mútua. Né? Se alguém faz alguma coisa, outro está permitindo. Né? É o que eu penso, não sei se isso mas eu penso assim. E eu acho que o que não se faz fala mais alto do que o que se faz. O que se deixa de fazer. Exatamente. É o que destrói muito relacionamento, é o que se deixa de fazer. Exatamente. Né? Muitas pessoas param de, vamos dizer assim, de valorizar pequenos gestos, pequenas coisas que para o outro são importantes. Mas aí que é o que está no dia a dia também. Né? Então, às vezes a gente fala são pequenos, mas quão pequenos são? Né? Porque se está no dia a dia, são importantes. Né? Os detalhes fazem a diferença também. Né? E vira algo assim que parece que as pessoas não estão nem aí, né? Não estão nem aí. É um medo absurdo de compromisso. Sim. Né? Porque o compromisso, o que é? Né? Às vezes é você se mostrar, né? E aí eu li uma coisa muito interessante. Agora eu não lembro mais quem falou, porque eu confundo tudo. Não sei se é Freud, se é Jung, que fala sobre liberdade. Né? Eu acho que é Freud, que ele fala que as pessoas não querem liberdade, porque liberdade vem com responsabilidade. E as pessoas não querem responsabilidade. Né? Então, a verdadeira liberdade, ela é responsável. Porque daí vem o livre-arbítrio. A verdadeira liberdade, ela é responsável. Porque você tem que assumir as suas responsabilidades. Né? Mas é mais fácil culpar o outro. Com certeza. Muito mais fácil. Muito mais fácil culpar o outro. Né? Que aí você tira toda a sua responsabilidade. Nossa, é lindo, maravilhoso, né? Mas não é bem muito fácil, assim. Né? Aí lá na frente vai ter que fazer terapia. Né? Ou, né, ter ansiedade, se a ver com as suas outras questões, outros problemas. Vem tudo, né? Aí, falando em terapia, eu falo que uma frase que eu li que eu achei muito engraçada. Eu falei, poxa, isso resume muitas coisas, né? Que diz o seguinte: hoje eu preciso fazer terapia para lidar com pessoas que precisam e não fazem. Né? É meio por aí, né?
se todo mundo normalizasse isso, para a gente fechar aqui, né? Se todo mundo normalizasse a questão da terapia, como seria mais fácil lidar com todas as questões? Né? Seria mais fácil para tudo, né? Ajudaria no trabalho, no ambiente familiar, nos relacionamentos, né? Tudo seria bem diferente, bem mais leve. Todo mundo assumindo as suas responsabilidades, né? Com certeza. Vamos ver, né? Quem sabe agora as pessoas começam a pensar um pouco mais sobre isso, começam a refletir mais e ver a importância disso. Sim. A importância disso. Né? Eu sou um exemplo vivo disso. Você deu aqui, né? Seus relatos, se abriu, falou aí um pouco de você, né? O quanto foi importante para você, quanto né? Importante para você na sua vida, né? Mudanças você teve a partir disso daí. Acho que é isso que fica de recado também, né? Espero que sim. Né? Como diz outro, não sou exemplo a ser seguido, mas se alguém se identificar com algo que eu falei, eu já fico feliz. Sim. Se ajudar a pessoa a refletir, eu já fico feliz. Parar para pensar, pelo menos, né? Fazer a pessoa parar para pensar e refletir um pouco, já faz toda a diferença, né? Com certeza. Fernanda, estamos chegando no fim. Eu acho assim que foi maravilhoso. Eu perdi até a hora aqui, estava olhando aqui no relógio, né? E é tanta coisa que eu acho que teria que ter um episódio 2 aí com você, qualquer dia desse. Porque é um tema bem vasto mesmo para a gente falar, né? Porque está em todos os âmbitos, né? Todos os âmbitos. Então, quero te agradecer muito a sua presença. Tenho certeza que as pessoas que estiverem assistindo ao podcast vão tirar muito proveito, né, de tudo que foi falado aqui. E se tirar 1% já fico feliz, né? Porque tem um material muito rico aqui que foi falado. Bastante coisa, né? Também, assim, agradecer, né, você também, o convite e de falar sobre esse tema aqui, né, que é tão importante, como a gente falou, que tantos exemplos, tantos momentos que a ansiedade aparece, né? E abrir mais para as pessoas pensarem um pouco, refletir um pouco sobre isso, né? Esse espaço é muito importante. Ótimo, eu fico feliz. Esse é o primeiro podcast, né? De muitos que virão aí, né? Temos muitas coisas a serem tratadas. Acho que é um podcast bem diferente. A gente está tomando vinho, comendo queijo, né? Falando de problemas, falando de soluções. E eu queria fechar aqui de uma forma diferente. Músico quer fechar. Eu queria fazer um convite aqui para o meu grande amigo, Tãozinho Andrade. Vamos lá, Tãozinho. Né? Fechar de uma forma diferente. Né? A gente vai fazer aqui uma... Grande Tãozinho. Né? Esse aqui, gente, é amigo de quantas décadas, Tãozinho? 25, mais ou menos, né? Foi em 99, né? 98, 99, por aí? 98, né? 98. Bastante tempo. E a gente se conheceu, né? Nós montamos uma banda, né? Na época, né? Se Deus quiser, hoje nós vamos tocar junto de novo também, né, Tãozinho? De novo, vamos tocar junto de novo, né? E nesses anos todos essa amizade prevaleceu. É o que eu falo, que agora é o resgate que eu tenho pela música e o prazer que eu tenho de estar com pessoas como esse aqui. E que é isso que traz, né? Para a vida, que Exatamente. Fica para a vida, né? E a gente vai fazer aqui uma música, e essa música foi composta, foi lançada, gravada no ano em que eu nasci. Não vou falar o ano que eu nasci para ninguém ficar fazendo as contas por aí, né? Mas essa música tem muito a ver com tudo que a gente falou aqui. Porque depois, quem quiser pesquisar a letra, a música chama-se Reflections of My Life, do The Marmalades, né? E estou até com a letra aqui para copiar, para colar, porque eu não gravei a letra toda, mas ela fala muito. Se vocês prestarem atenção na letra, quem quiser, entra nos comentários, peça que eu mando a tradução para vocês, que eu acho interessante. E eu acho que esse camarada passou por um momento de depressão, de reflexão, né? E a letra da música diz muito sobre isso, né? Vamos lá, Tãozinho? Vamos lá. The changing of sunlight
to moonlight, reflections of my life. Oh, how they fill my eyes. The greetings of people in trouble, reflections of my life. Oh, how they fill my mind. All my sorrow, sad tomorrow, take me back to my own home. All my crying, feel I'm dying, dying. Take me back to my own home. I'm changing, arranging, I'm changing, I'm changing everything. Oh, everything around me. A parte que eu mais gosto. The world is a bad place, a bad place, a terrible place to live. But I don't wanna die. I don't wanna die. All my sorrow, sad tomorrow, take me back to my own home. All my crying, feel I'm dying. Take me back to my own home. Não. O recado dessa música é o seguinte: não importa o que aconteça, não importa o que você estiver sofrendo, o que você estiver vivendo, se o mundo para você é um lugar ruim de se viver, né? Às vezes a gente fala um lugar terrível de se viver. Mas eu não quero morrer. A vida sempre em primeiro lugar. E eu vou fechar como eu sempre fecho nos meus vídeos de manhãs, né? Tenha um ótimo dia e um grande beijo. Aí.